Olá pessoal, dando continuação aos nossos estudos sobre genética, iremos falar hoje sobre herança monogênica e o quadro de Piney. Então, a herança monogênica ou monohibridismo corresponde à herança de uma característica em que está envolvido apenas um par de alelos de um gene. Então quer dizer que um par de alelos ou um par de genes vai determinar uma característica. E existem várias características na espécie humana que são determinadas por um par de genes, como alguns problemas de saúde, como a fenilcetonúria e também como o albinismo. Então, nós precisamos também falar um pouco sobre proporção genotípica, né? Então, o que seria a proporção genotípica? Corresponde às possíveis combinações dos alelos ou genes que determinam o fenótipo. E o que é a proporção fenotípica? A proporção fenotípica corresponde à possível manifestação de uma característica em que o indivíduo, a característica de um indivíduo. Então, a gente, retomando o que nós já estudamos em uma aula passada, a gente tem que ter o conceito do que seria o genótipo, né? Corresponde à constituição genética do indivíduo, que esse genótipo vai determinar um fenótipo. Então, aqui eu listei os genótipos, Vzão, que vai determinar a ervilha de semente amarela, Vzinho, que determina a ervilha de semente amarela também, e Vzinho, o genótipo totalmente recessivo, dois alelos recessivos, e vai determinar a ervilha de semente verde. Veja que para determinar a característica de semente amarela, eu preciso apenas de um genótipo dominante, representado pelo Vzão. Então, o quadro de Piney, ele é uma tabela com duas colunas, correspondendo aos gametas femininos, aqui listados, e duas linhas correspondentes aos gametas masculinos, aqui listados. Certo? É claro que pode ter mais linhas e mais colunas, depende da quantidade de genes que iremos trabalhar. No caso, nós estamos trabalhando com a herança monogênica, na qual nós temos apenas dois genes para determinar uma característica. Então, como é que nós fazemos esse cruzamento? É muito simples. Você vai pegar o gameta feminino, aqui listados, vai colocar aqui nesse quadradinho abaixo, Vzão, e um gameta masculino, Vzão. Vou pegar novamente o Vzão lá de cima, que o Vzão ele sempre vai ser colocado primeiro que o Vzinho, que representa o gene recessivo, e Vzinho. Aqui da mesma forma, primeiro um gene dominante, representado pela letra maiúscula, depois o gene em letra minúscula, representando o gene recessivo. Vzinho, e aqui embaixo vai ficar Vzinho. Então aqui tem um resultado do cruzamento. Então, se nós analisarmos na perspectiva de porcentagem, eu digo que esses quadradinhos representam 100% das possibilidades de nascer um indivíduo com qualquer um desses genótipos. Então, cada quadradinho corresponde a 25%. Então, aqui é 25% que corresponde a 1 de 4 resultados possíveis. Então, o que é que eu vou observar na proporção genotípica? O genótipo Vzão, aqui, ele aparece uma vez de 4 possibilidades. Então, a probabilidade de você fazer um cruzamento de heterozigotos e nascer um indivíduo homozigoto dominante é de 25%, como nós observamos nesse quadrado. A probabilidade de nascer um indivíduo com genótipo Vzinho é de 2/4, como nós podemos observar aqui nas diagonais. Vzinho. Corresponde a 2/4. Que eu simplifico na fração irredutível, que vai chegar a 1/2, que corresponde a 50%. Então, significa que tem 50% de probabilidade, quando eu fizer o cruzamento de heterozigotos, de nascer um indivíduo com o genótipo Vzinho. E a proporção genotípica do genótipo Vzinho é de 1/4, que ele aparece apenas uma vez nos quadros, de 1/4. Eu vou consertar aqui que a proporção é 25%, coloquei de forma incorreta. Então, a probabilidade de nascer um indivíduo no cruzamento de heterozigoto, aqui no caso ervilhas verdes, é de 25%. E a proporção fenotípica, ela que diz respeito à possibilidade de eu ter, né, uma característica visível, né? Por exemplo, para o indivíduo nascer com semente
amarela, existem duas possibilidades. Se ele nascer com genótipo Vzão, ele tem semente amarela. Se ele nascer com um genótipo Vzinho, também é amarela. Então, qual é a proporção fenotípica de semente amarela? Vai ser a soma, né, da proporção genotípica, que é 1/4 mais 2/4, que nós vemos aqui, ó, que vai dar 3/4. E onde é que eu vejo mais isso? Eu posso ver isso também no quadro de Pinet, porque o indivíduo que é Vzinho, Vzinho, ele tem fenótipo de semente amarela. Então eu tenho 3 de 4. Então 3/4 terão semente amarela, que corresponde a 75%. E a semente verde, ela tem o fenótipo verde, ele só aparece uma vez. Então, qual é a proporção fenotípica? A proporção fenotípica corresponde a 1/4 das possibilidades, ou seja, 25% do indivíduo ter o fenótipo de semente verde. Então, pessoal, nós encerramos a nossa aula aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários, que em outro momento iremos discutir essas dúvidas.